E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa análise detalhada, um conteúdo educacional trazido para vocês pela Forge College. Na nossa última exploração, a gente mergulhou fundo nos modelos de execução. Hoje, vamos dar aquele próximo passo lógico e natural. Vamos investigar a base fundamental de qualquer espaço imobiliário na Web3, a mecânica de estado. Mais especificamente, a gente vai comparar as arquiteturas da EVM, a Ethereum Virtual Machine, e da SVM, a Solana Virtual Machine. É simplesmente fascinante ver como essas duas máquinas representam, atualizam e persistem a realidade dos seus mundos digitais, como se a gente estivesse olhando para um esboço de engenharia complexo. Então, vamos mergulhar. Imaginem por um momento que nós somos planejadores urbanos, prestes a revisar as plantas baixas de duas cidades digitais bem diferentes. O nosso roteiro hoje é direto. 1. Introdução à mecânica de estado. 2. Representação e armazenamento. 3. O problema das colisões. 4. Falhas e transições. 5. Snapshots e persistência. E a gente fecha com o ponto 6, modelos mentais de desenvolvimento. Começando pela nossa seção 1, Introdução à mecânica de estado. É hora de reconhecer o nosso terreno digital. Sabe, a semântica de execução de uma máquina dita diretamente como as mudanças de estado vão acontecer. E organizar esse estado não é só um detalhe burocrático, não. Seja rodando as coisas em série ou em paralelo, essa fundação tem que ser projetada para aguentar o acesso aos dados sem desmoronar. Mas, antes da gente ir mais longe, o que é exatamente o estado da conta? Pense nisso como a unidade atômica, a menor parcela de dados persistentes dentro de uma blockchain. É aquele pacote fundamental que junta a identidade da conta, o código executável, os saldos e o armazenamento persistente. Entender que essa é a nossa fundação é o ponto de partida perfeito antes de vermos como a EVM e a SVM tratam isso de jeitos mas tão diferentes. Entrando agora na seção 2, representação e armazenamento. É a dinâmica do lote simples contra o complexo estruturado. Para facilitar, a gente pode pensar na EVM como aquela associação de moradora super rigorosa. Ela usa um mapeamento plano de 256 bits, tudo organizado através de uma raiz Merkle Patricia Trie. São lotes perfeitamente idênticos, umas caixas exatas. O que você coloca lá dentro? Bom, isso é problema de quem alocou o espaço. Já a SVM age mais como aquele proprietário excêntrico de um complexo comercial gigante. Ela organiza o armazenamento através de regiões de dados que são tipadas e explicitamente vinculadas aos proprietários e aos programas. É um sistema que exige crachás de identificação explícitos para acessar cada cômodo diferente, ou seja, uma abordagem extremamente estruturada. Colocando isso lado a lado para ver os detalhes precisos, a gente percebe que a identidade da conta na EVM é basicamente um endereço de 20 bytes derivado de uma chave. Na SVM, a história muda. Temos chaves públicas e relacionamentos de propriedade super explícitos. O armazenamento persistente também vai das posições planas de 256 bits na EVM direto para seções de dados tipadas na SVM. Mas olha só, o ponto crucial aqui é o modelo de acesso. A EVM tem uma leitura escrita uniforme, um acesso universal via opcodes. A SVM, por outro lado, exige padrões explícitos de permissão e empréstimo de dados que o próprio runtime fica vigiando e aplicando de perto. Avançando para a seção 3, o problema das colisões. Vamos entender o que acontece quando os dados simplesmente se cruzam. Dá uma olhada nisso aqui, a famosa função de hash kecak 256-1. Isso é um cálculo super clássico de posição ou slot no padrão de contratos atualizáveis lá da EVM. E o que torna isso tão perigoso é que, em linguagens de alto nível, os layouts são construídos por cima de um modelo de baixo nível. Se rolar uma sobreposição matemática simples, tipo um cálculo manual que deu uma escorregada, uma nova variável pode sobrescrever a outra totalmente em silêncio. O contrato até continua rodando, só que os dados internos estão corrompidos, e isso leva a uns comportamentos inexplicáveis e quase sempre desastrosos. Vendo esse risco na EVM, a pergunta que não quer calar é: como a SVM consegue evitar essas colisões silenciosas? E a resposta está justamente na essência estrutural dela. Como o runtime da SVM impõe linhas de propriedade muito estritas, mapeando contas separadas para regiões de dados estruturadas, a chance de uma sobreposição acidental cai drasticamente. Fica praticamente impossível colocar um dado na posição errada, já que o runtime checa essas escrituras de propriedade o tempo todo antes de autorizar qualquer mudança. Chegando na seção 4, falhas e transições. Como lidar com aquelas transações revertidas que dão dor de cabeça? Pensa no cronograma de uma transação que falha no meio do caminho. É aqui que a diferença de arquitetura fica gritante.
No modelo serial da EVM, se der erro, todas as mudanças transitórias que não foram confirmadas são jogadas no lixo de uma vez só, e a rede só mantém a cobrança da taxa gasta. É como se nada tivesse acontecido com os dados. Já a SVM, bom, como ela opera transações em paralelo o tempo todo, ela tem que suar a camisa para descobrir se alguma escrita especulativa entrou em conflito com outras operações simultâneas. Isso força a rede a fazer um aborto ativo ou até reordenar as transações para proteger o estado canônico. E é exatamente por causa desse gerenciamento complexo de conflitos que a gente precisa introduzir um conceito vital: os conjuntos de leitura e escrita, ou, no jargão inglês, read set e write set. Basicamente, é a definição exata dos dados que uma transação vai ler e dos dados que ela vai tentar alterar durante a execução. Para quem desenvolve no SVM, esse tem que ser o modelo mental primário. Minimizar o tamanho e a sobreposição desses conjuntos entre transações diferentes é o grande segredo para reduzir abortos na execução especulativa e garantir que a rede voe alto em desempenho. Seção 5 na tela, snapshots e persistência. É a hora de literalmente fotografar a nossa cidade digital. Aqui, mais uma vez, a gente vê abordagens super distintas ganhando destaque. A infraestrutura da árvore Merkle-Patrícia da AVM é fantástica por permitir a criação de provas parciais muito elegantes e compactas. É como se a gente pudesse provar que um único lote está regularizado sem precisar carregar um mapa do país inteiro nas costas. A SVM, do outro lado, aposta sua eficiência em gerar snapshots por conta e fatiar blocos inteiros orientados à propriedade. Então, se rolar uma reorganização na rede, a EVM pode simplesmente reverter para a raiz da árvore anterior, enquanto sistemas como a SVM muitas vezes vão gerenciar essa reversão direto na granularidade fina de cada conta individual. E vamos para a nossa última seção, a 6, Modelos Mentais de Desenvolvimento. Vamos focar em como construir tudo isso com segurança. Para construir de forma sólida em qualquer uma dessas plataformas, a gente tem que seguir algumas diretrizes bem claras. Número 1, na EVM, o layout precisa ser gerenciado meticulosamente e mantido constante se o contrato for atualizado. Número 2, na SVM, a meta primária do seu design tem que ser criar conjuntos de leitura e escrita super enxutos. Número 3, voltando para o lado Ethereum, é absolutamente crucial fazer testes agressivos nos caminhos de reversão para garantir que o estado fique intacto se algo falhar. E número 4, no lado Solana, testes de integração simulando concorrência e forçando conflitos intencionais têm que fazer parte da sua rotina. É isso que garante que a aplicação saiba lidar com os abortos numa boa. Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero deixar essa provocação no ar para vocês pensarem. Como é que todas essas escolhas intrincadas de armazenamento vão impactar os limites de recursos, o tempo de execução e, o mais importante, os custos financeiros reais na nossa próxima etapa? Sabe, a forma como a gente organiza os dados dita a eficiência da máquina e, no fim das contas, define as taxas e o custo operacional de qualquer projeto. Muito obrigado por acompanharem mais essa imersão em arquitetura de estado que foi estruturada pela Ford College. E como sempre, se vocês querem expandir esse conhecimento e acessar materiais educacionais ainda mais profundos, a gente convida vocês a visitarem o portal ford.college. Lá, com certeza, é o melhor lugar para continuar explorando as engrenagens que movem a Web3. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.